Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre coragem. Coragem, o que é ser corajoso, né? Uma pessoa corajosa. Eu vou dar uns exemplos mais soltos da Bíblia, conforme eu for falando. Mas você vai perceber que coragem não é o que dizem por aí. Você dizer que uma pessoa que sobe, por exemplo, num ringue de boxe ou de MMA é corajoso? Em termos, né? Em termos. Mas não é o sentido de coragem que está na Bíblia, né? Você dizer que um homem valente, que sai brigando com todo mundo, que bate em todo mundo, que se acha superior, ele é corajoso? Não é. Porque ele só faz isso porque ele tem uma condição de superar o outro e ele só ataca quem é mais fraco do que ele. Ele não ataca alguém que ele sabe que pode se igualar a ele ou superá-lo. Então isso não é uma pessoa corajosa, né? Uma pessoa valentona não é corajosa, né? O valentão não é corajoso. O valentão é valentão. É só isso, é um valentão, mais nada, né? Temos muitos valentões aí. Então nós precisamos tomar cuidado entre saber o que é um valentão e o que é uma pessoa corajosa. Davi era um homem corajoso, né? Quando ele chegou lá para encarar Golias, ele até deu uma de valentão, né? Quando ele falou com Saul, eu não vou contar a história aqui para não estender muito, depois você procura a história de Davi e Golias para ver. Quando ele falou com Saul, ele falou assim, eu já matei um urso e um leão tomando conta das ovelhas, porque ele era pastor das ovelhas de seu pai. Então o rei falou assim, então vai, se você é o único que quer encarar o gigante, que estava todo mundo com medo. Vários valentões daquele exército, que de repente brigariam até com outros e ganhariam guerras, confiavam na força de seu braço, eles não tinham coragem de ir enfrentar o gigante. Por quê? Porque o gigante era superior a eles. Mas Davi era mais do que valente. Davi era corajoso. E qual é a verdadeira coragem? A verdadeira coragem é você encarar coisas que estão além da sua possibilidade. O que está na sua possibilidade não é vantagem nenhuma. O que adianta o cara dizer, eu bati em fulano, mas o cara é mais forte, ou o cara é mais novo, ou o cara sabe uma coisa mais do que o outro, tem alguma facilidade para isso. Então isso não é vantagem, isso não é coragem, isso é valentia, né? Valentia não é coragem. Valentia é uma coisa, nem valentia no bom sentido, é no mau sentido mesmo. Isso não é coragem. Valentia é simplesmente o cara querer se dar bem sobre os outros, né? Querer superar o outro naquilo que o outro é inferior a ele. Mas o corajoso é aquela pessoa que enfrenta o perigo, enfrenta as dificuldades, está disposto até a sofrer prejuízo para defender uma coisa que ele sabe que é verdadeira, certo? Davi, ele poderia perder para o gigante, mas ele confiava que Deus, o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus poderoso. Ele foi encarar o gigante para defender uma coisa maior do que ele. A coragem dele não estava na sua força, não estava propriamente em sua habilidade, mas estava em sua confiança numa coisa superior, numa coisa maior. E ele estava disposto, talvez, até levar prejuízo. Ele estava se arriscando até levar prejuízo, embora ele acreditasse, tivesse fé, e a fé dele foi confirmada, que o Senhor lhe daria a vitória. É interessante que muitos crentes são covardes, às vezes, né? Alguns crentes são valentões, né? São muito crentes na igreja e falam de coisas bonitas, mas quando estão fora da igreja, se deixam levar pelo mundo, se deixam levar pelas pessoas do mundo. Às vezes, quando estão na internet, os caras conseguem pedir desculpas por discordar de alguns sujeitos que temos aí, alguns da direita brasileira, né, por exemplo, que querem dominar o cenário político nacional com ideias que são contra os evangélicos. São contra os evangélicos, mas aí o evangélico vai e pede desculpa, porque não pode discordar de Olavo de Carvalho, por exemplo. Se ele discorda, não, desculpa porque eu estou discordando. Não desculpa nada, tem que discordar mesmo. E quem é ele para não que ninguém discorde dele? Ora, bolas, né? Então você tem que discordar mesmo, não tem que pedir desculpa. Aí se você pede desculpa, é sinal que você é covarde, porque você tem medo dos Olavetes, certo? Você é apenas um valentão, porque encara outros caras da internet, né? Tentam até me atacar muitas vezes, já teve casos aqui de Olavetes tentarem me atacar, mas agora é o seguinte,
existe uma coisa, existe a coragem e a valentia. Quem sou eu para encarar uns Olavetes, por exemplo? Não sou, mas eu tenho a coragem porque eu sei que Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, até apagou aqui o texto, a Bíblia Sagrada, o Deus que nos trouxe a palavra dele na Bíblia Sagrada, ele é maior do que qualquer filosofia aristotélica de uma seita herética que segue Aristóteles, né? Que é o catolicismo. Então, gente, a gente tem que parar com isso, porque eu estou falando de coragem. E nós vamos passar por um momento muito difícil. Vamos passar por um momento muito difícil, onde os evangélicos serão perseguidos apenas por uma questão de poder, E a Inquisição vai voltar contra os evangélicos. E muito evangélico aí está com medo desse tipo de gente, está se sujeitando a essas coisas, não estão sendo corajosos como devem ser. E outra coisa que os evangélicos às vezes não estão sendo corajosos, quando as pessoas falam coisas ímpias, os evangélicos querem ser politicamente corretos, alguns deles, né? E acabam aceitando aquelas coisas para não ser antipáticos. Não seja covarde, fale o que é verdade. Diga, isto não é de Deus, eu não pratico essas coisas. Se vocês vão praticar, pratiquem sozinhos. Se vocês querem dizer essas coisas, digam sozinhos. Se você tiver que dizer a verdade, mesmo que leve prejuízo, e que aquela verdade seja uma verdade que precise ser dita, fale a verdade, não minta. Porque quando você mente para agradar um coleguinha, você acaba se tornando tão ímpio quanto ele, tão digno do inferno quanto ele. Portanto, meus irmãos, coragem é isso, saber que você pode levar prejuízo. E se levar prejuízo, foi para a glória de Deus, porque você confiou em Deus, você foi corajoso segundo os princípios de Deus, segundo os princípios da Bíblia Sagrada, e não qualquer princípio que você queira seguir, segundo esses princípios aqui, tá? Da Bíblia Sagrada. Essa aqui é até Bíblia de promessas, que ela vem com uns textos marcados aqui no meio, né? Só para esclarecer aqui, destacados aqui, né? São algumas promessas de Deus estão destacadas aqui. Então seja um crente mais corajoso para não negar a sua fé, né? A coragem do crente consiste basicamente nisso, em não negar a sua fé, aconteça o que acontecer. Diz lá em Apocalipse 3, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É para isso que o crente deve ser corajoso. Não tem aqueles cristãos que estão morrendo lá, sendo trucidados pelo Estado Islâmico? Eles estão sendo fiéis até a morte. E você tem sido fiel até a morte? Né? Até uma possível, se fosse o caso, né? Não, Deus queira que não. Mas você tem sido fiel a esse ponto? Ou será que apenas um Olavete te espanta? Ou será que apenas um colega ímpio dizer que você não é legal, você não é uma pessoa boa, isso te espanta, né? Então, cuidado com isso. Tenha coragem de professar a sua fé. A verdadeira coragem é a coragem daquele que garante a sua fé confiando em Cristo Jesus e supera e aceita receber o prejuízo de ter que confessar a sua fé. Aquele que tem vergonha da sua fé, aquele que não professa a sua fé adequadamente, aquele que nega a Jesus quando ele deveria afirmar simplesmente para não ter um certo desconforto, ele é um ímpio. Em Apocalipse diz que não entrarão nos céus, entre adúlteros, sodomitas e outros, também os tímidos. Sabe o que é um tímido? Não é aquela pessoa que pensa que é mais introvertida. Não é introvertida. O tímido é aquela pessoa que não fala de Jesus quando tem que falar, que se envergonha de falar de Jesus quando está na frente dos ímpios. Quando os ímpios se opõem a ele, falam alguma coisa que afronta a Deus, o tímido geralmente fica quieto. O tímido não defende a sua fé. O tímido deixa para lá, deixa estar, não fala nada não, que é melhor. E o tímido não confessa Jesus. O tímido não é testemunha de Jesus. Esse tipo de tímido que eu estou falando.
Portanto, tome cuidado com isso, porque o tímido espiritual é um tímido que levará a sua própria vida à ruína, apesar de ir à igreja todo domingo, apesar de ir à escola dominical, ensinar na escola dominical, pode ser o que for, fazer o que for. Obras não salvam. O que salva é a sua coragem em ser fiel à palavra de Deus, custe o que custar. Tá bom? Amém.